Olá, bem-vindo todos. Hoje é dia 29/1/2017, né? Foi proposital esse vídeo hoje porque eu quero falar um pouquinho sobre o início das aulas, que na maioria dos lugares vai começar amanhã, né? Eu vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do meu trabalho, né? O que eu já fiz aí nesse tempo todo. Eu me formei em 2000, né? Sou psicóloga. E desde então sempre trabalhei com a educação, sempre em escolas, em consultório eu atendo crianças, né? Mais um pouquinho para frente eu fui fazer psicopedagogia, né? Depois de um tempo também me interessei muito pelos jovens. Então hoje eu atendo jovens, adultos e crianças, e também atuo ainda em escolas, né, com crianças e orientação de pais, orientação dos professores. Então é uma área que eu gosto muito, é uma área que me encanta assim, né? E amanhã é um grande dia, principalmente para quem é pai e para os professores. E aí a gente não pode esquecer também dos alunos, né? Porque eles também estão com o coraçãozinho apertado. Eu vou falar um pouquinho dessa coisa da adaptação porque é um grande problema para as mães, principalmente aquelas mães que têm o filho ainda muito pequenininho e ele está indo pela primeira vez para a escola. Então, o coração hoje dessa mãe deve estar muito apertado, né? Não só hoje, como qualquer dia, quando ela escolhe realmente colocar esse filho na escola. Porque é um período que ela passa, um período muito grande com essa criança, né? E aí ela tá acostumada a ficar o tempo todo, cuidar, fazer tudo, e a gente sabe que quem é mãe, a gente fica um pouco leoa nessa hora, né? Então entregar o seu filho, deixar o seu filho com uma outra pessoa, que você não tem tanta confiança, que você desconhece, né? Embora você já tenha visto a escola, já tenha ido lá, já tenha feito todas as suas perguntas, é diferente a gente colocar o filho e deixar ele lá algumas horas, né? Na confiança de uma outra pessoa. E confiança a gente sabe que se estabelece com o tempo, né? Então, nesse primeiro dia é muito complicado. Vamos pensar um pouco nessa criança, né, que está indo pela primeira vez para a escola. E aí essa mãe tá hoje aí preocupada com o que vai fazer, né? Eu acho que tem dois sentimentos. Tem a criança que às vezes já é um pouquinho maiorzinha, ela pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, a mãe já conversou com ela, já falou que ela vai. Tem tanto a criança que vai ter a reação da felicidade, porque ela tá indo brincar, ela tá indo pra escola, ela tá indo fazer coisas que todas as outras crianças fazem, como tem a criança que também tá preocupada e falando, ué, como vai ser, que diferente, ai, que é esse lugar, né, onde que eu vou? Ela tá na curiosidade também do que tá acontecendo. Mas eu queria falar em especial desses pais, né, dessa mãe e desse pai também, porque hoje em dia a gente tem muitos pais que muito participantes e muito atuantes na vida da criança, que estão com o coração apertado, né? O que vai ser, como vai ser, será que vai ficar, será que não vai chorar, né? Eu sempre digo para os pais assim que muita da reação da criança vai depender da sua reação, né? Como que você está. Então, acho que você tem que estar tranquilo, você tem que estar seguro com aquela escolha que você fez. Por isso, muito importante visitar muito essa escola, conversar muito com essas pessoas, né? Que os donos, a coordenação, a professora, quem vai ser, olhar esse ambiente, ver como é, né? E aí, você ficando seguro, com certeza você vai passar essa segurança para essa criança. Porque se você não estiver segura, não adianta, né? A criança vai sentir isso de alguma maneira. E você é o porto seguro para essa criança. Você sempre vai ser o referencial para ela. E aí, então, se ela começar a ver, a olhar e perceber que você está inseguro. Geralmente as mães na porta da escola ficam, você vai ficar mesmo? Olha, mas se você precisar, você fala para a tia, você conversa. Olha, a mamãe tá aqui, a mamãe volta daqui a pouco. Esse tipo de ansiedade a gente acaba passando para a criança, né? E aí a criança fica também preocupada, porque se essa pessoa que é meu porto seguro, se essa pessoa que é
a minha referência, ela tá nervosa, ela tá insegura, ela não quer me deixar aqui, o que que tá acontecendo? Sinal que esse lugar não é um lugar muito agradável, que esse lugar me oferece perigo. Então, com certeza, essa criança vai ser a criança que vai chorar, a criança que vai ficar com medo, é a criança que vai até a sala e depois volta correndo, né? Então, é essa criança que vai dar trabalho com certeza na hora da chegada da escola, né? E por mais que às vezes a gente prepare esses professores, a escola tenha todo o carinho do mundo, a escola já está acostumada com isso, ela vai fazer de uma maneira tranquila isso, né? Por mais que ela faça esse ambiente acolhedor para essa criança, se esses pais não estiverem seguros, né? Se esses pais não estiverem tranquilos, se eles não estão confiando em deixar aquele filho ali, com certeza essa criança não vai confiar, né? Pode ter o melhor ambiente, o mais acolhedor possível, que essa criança com certeza ela vai ficar nervosa, né? Então, o meu apelo realmente é para que vocês, pais, possam conversar com vocês mesmos, né? E entender assim, essa é a minha melhor decisão, é a decisão certa, é a hora certa, foi a hora que eu quis. Então, faça um pouquinho uma reflexão, uma avaliação de por que estão colocando essa criança na escola. Às vezes eu não, né, não é porque eu quis, é porque eu preciso, é porque eu preciso voltar a trabalhar, né? E aí isso entra em outras questões também, né? Às vezes essa mãe ela não estava na hora, ela não queria entregar essa criança ainda, mas tem o trabalho, ela tem que voltar, e aí isso acaba pressionando essa mãe a fazer uma coisa que agora ela ainda não está pronta para fazer. Mas sempre confie no lugar onde você escolheu, né? Se você escolheu esse lugar, foi porque em algum momento o seu coração sentiu essa confiança, né? É porque você confiou em alguma coisa que te disseram, ou naquele ambiente, naquele lugar, isso vai ser o melhor para o seu filho. Então, faça um pouquinho essa avaliação e aí, né, vai com o coração apertado, mas tente passar o máximo da segurança possível para essa criança, né? Dizendo a ela que vai ser muito legal, que ela vai ficar lá, que ela vai brincar, que daqui a pouco eu volto, né? Tente entregar ela mesma na mão da professora ou de quem estiver ali te recepcionando, dê esse tchauzinho de longe, né? Deixa ela ir brincar. Se você ainda está um pouco insegura, algumas escolas acabam deixando vocês ficarem no primeiro dia de aula, isso é importante, né? Então, aproveite esse momento, mas tente, por favor, ficar o máximo possível afastada dessa criança, né? Porque se você ficar ali em cima, se você ficar acompanhando a rotina, precisar ficar sentada ali do lado, a maioria das vezes isso é uma insegurança que é sua, não é da criança, né? Muitas vezes a gente percebe a criança que já tá brincando e a mãe tá ali, né? Ai, como tá? E vem aqui, a mamãe vai te ajudar. E se a criança caiu, ela não deixa a professora, é ela que vai lá, ela que acolhe. Faz parte, mas nesse momento é uma nova fase que você está oferecendo para seu filho. Então você tem que deixar aquilo acontecer de uma maneira natural. Não tem como você ficar ali em cima, porque você não vai estar ali todo santo dia, né? E não adianta dizer, é só esse primeiro dia, mas esse primeiro dia ele acaba se estendendo, então o segundo dia também, o terceiro dia também, né? E aí quando a gente vê, já tem uma mãe que está morando dentro da escola, porque ela não consegue deixar essa criança seguir os seus passos, né? Então, olha um pouquinho onde é que está essa insegurança, né? O que está acontecendo. A gente, como mãe, a gente tem uma coisa da culpa também, né? Que culpa é essa? Meu Deus, a gente está sendo malvada, nós estamos entregando o nosso filho, eu tinha que estar com ele, não vai cuidar direito e vai ficar sem comer. Pense que a escola ela está muito mais preparada do que você imagina. Ela faz isso todo dia, há muito tempo, né? Então, com certeza, a escola vai te oferecer muito mais recurso e vai te deixar, e vai te passar, e vai ajudar essa criança, né? Muito melhor até, às vezes, do que a gente faz. Porque a gente faz de um jeito
mãe, né, a galinha choca dos pintinhos, né? A gente quer pôr embaixo da asa e tentar proteger em todos os sentidos. A escola faz de uma maneira diferente. O que que ela faz, né? Ela ajuda essa criança a ter independência, ela ajuda essa criança a perceber que ela tá dando um passo novo. Agora ela não faz parte só daquele ambiente familiar, né? Agora ela tem outras relações ali e isso é muito saudável, isso é muito positivo, porque essa criança vai ter novas experiências, novas amizades, novas referências, né? E isso vai ampliando o leque de opções dessa criança de uma maneira muito grande, né? A gente percebe a criança, às vezes, a criança que vai na escola e a criança que não vai na escola, o repertório de tanto de oralidade quanto de brincadeira, de referência, de experiência de vida dessa criança é muito maior do que, né, a criança que às vezes acaba ficando somente com o adulto, ou com o pai, ou com a mãe, ou com a babá, né, enfim, com quem seja. Então essa criança acaba tendo um repertório um pouquinho menor, né? Porque ela não está em contato com outras crianças. E por mais que a gente fale, essa criança, tenho tudo, eu ofereço, eu brinco, eu sento. Uma coisa é a criança brincando com adulto, outra coisa é a criança brincando com criança, né? Criança fala língua de criança. Então, pense em todas essas oportunidades, pense em tudo isso que você está podendo oferecer para seu filho, que eu acho que com certeza isso vai te deixar um pouco mais segura para poder entregar o seu filho ali naquele momento, né? Nessa hora. Eu queria falar um pouquinho de algumas dicas, né? Algumas eu já dei, que é essa, não fique ali em volta da criança, tente ficar um pouquinho de longe. É claro que se essa criança já entrou chorando, ela já tá chorando, ela não consegue de maneira nenhuma, né? Tem também o contrário, muitas vezes os pais estão tranquilos, mas essa criança não está tranquila, né? Essa criança não conseguiu ainda sentir aquela segurança daquele lugar e nem mesmo desses pais, por mais que os pais falem que aquilo é legal, que pode ir, pode ficar, mas tem também a personalidade de cada criança nesse momento. Então, claro, fique ali por perto, abrace seu filho, dê um aconchego ali para ele, mas sempre estimule que ele vá brincar, que ele vá fazer as coisas. Sempre que você vê que ele despertou, que ele vá, não vá embora, por favor, sem dizer que você está indo embora. Tem um erro muito comum dos pais é fazer, ele distraiu, então eu vou fugir agora. A criança tem uma sensação muito maior de abandono do que se você disser para ela, por mais que às vezes a gente precise ir embora, né? E não tem mais condições de ficar ali. Então diga para ela, eu estou indo embora, você vai ficar aqui, você está bem, você vai brincar com seus amiguinhos, essa é a professora tal, né? Divida um pouco isso com a professora que está lá, ela com certeza vai saber acolher, vai saber cuidar dessa criança, vai dar o afeto necessário e a segurança necessária para essa criança ficar lá, né? E aí a hora que que você conversar, dê um abraço, se despeça dela, por mais que ela vá ficar chorando e você precisa ir embora, é melhor que você diga isso para ela do que você sair e deixar ela com a sensação do abandono, né? Porque o tempo para a criança é muito diferente da sensação de tempo que a gente tem. Então, para ela, às vezes, uma hora vai parecer uma eternidade, porque para ela a sensação foi de abandono. Minha mãe estava aqui e de repente ela desapareceu. E aí a ideia dela, no primeiro dia de aula, já ficar com essa ideia na cabeça, né? Ela não fica. Ela não vai ficar. Nos outros dias ela vai ter a mesma ideia. Se eu piscar, se eu virar o olho, se eu for brincar, minha mãe vai embora e ela vai desaparecer. E eu não vou ficar aqui, nesse lugar, né? Então não faça isso. Por favor, diga a eles que você está indo embora, dê um abraço, né? E vá. E deixa essa criança ali. E muitas vezes, eu garanto para vocês, em 99% dos casos, essa criança, depois de 5, 10, 15 minutos, ela já se acalmou, ela já se distraiu, ela já foi brincar e ela consegue, né? Ela passa o horário dela ali que ela precisa ficar. Uma outra ideia é vocês também fazerem isso devagar, principalmente para as crianças que estão entrando a primeira vez na escola. Você deixar ela ali uma hora, né? Se programar naquela semana, ou então pedir para alguém fazer isso junto com você, se você não pode, ou uma avó, ou pai mesmo, dividir esse momento, e aí ficar com essa criança e ir aumentando aos poucos a hora que ela vai ficar nessa escola.
porque isso também diminui de novo essa sensação do tempo que ela fica lá. Se para ela ficar 1 hora longe de casa é a primeira vez e isso já vai ser muito progresso para ela, então aos poucos ela vai se acostumando com esse tempo, com esse limite de hora, né, que ela vai ficar ali. Então, ela vai vendo que é tranquilo, que é sossegado, né? Então, isso é uma outra dica muito legal. Uma outra coisa é que em algumas vezes, né, assim, se a criança tem ainda aquele apego de uma chupeta, do paninho, de alguma coisa que para ela é muito importante, seria legal que nesse primeiro dia ela pudesse até levar isso, né, para ela também ter algum item, alguma sensação, alguma coisa que vai lhe dar segurança, que vai lembrar da casa dela, né? E que ela vai poder, naquele momento de pânico, assim, em algum momento ela se sentir um pouco insegura e começar a chorar, ela tem aquele apelo e ela pode se agarrar naquilo. Isso também é algo muito legal. Mas assim, a maior dica é realmente essa, né? Estejam seguros, estejam certos do que vocês vão fazer entregando essa criança para lá. Eu queria falar também um pouquinho das crianças que já estão na escola, né? E porque a gente esquece disso também. É quase aquela coisa de falar, puxa, ela já está acostumada, é só entregar lá na porta e ir embora, né? Eu acho que tem que ir tendo uma conversa com essa criança também, dizendo para ela no dia anterior, que no caso seria hoje, né? Olha, amanhã vai começar a aula, que legal, vamos arrumar a mochila, vamos ver o material novo. Em geral, elas estão muito ansiosas com essa coisa do material, elas estão felizes porque é tudo novo, mochila nova, uniforme novo, né? Então, isso também ajuda muito. E chegando lá, se puder, né, leve ela até lá dentro, mostre para ela, porque tem aquela questão de muitas vezes ela está trocando de professora. Por mais que ela conheça os lugares da escola, os amiguinhos podem ser os mesmos, mas também pode ter amiguinhos novos, né? Tem uma professora nova, com uma dinâmica nova, que ela não sabe como vai ser, que não vai, que ela não tem ideia de como vai funcionar. Né? Então, isso também, assim, claro que os professores, mais uma vez, eles estão preparados para isso, né? E nessa primeira semana é muito importante que as escolas se preparem para um acolhimento muito grande, né? E que tenha muitas brincadeiras, que seja um ambiente muito legal e que ela possa se divertir muito, porque tem que ser muito prazeroso. E aí, aos poucos, ela vai entendendo aquela rotina. Então seria legal mesmo que os pais pudessem entrar, pudessem se despedir, né? Não sei, algumas escolas têm a política de não fazer uma apresentação desses professores antes de começar as aulas, o que eu particularmente não gosto muito, né? Porque os pais também estão ansiosos em saber, em conhecer quem é aquela professora, né? Como ela vai ser, se ela é brava, se ela é assim, assado. E aí os pais também estão inseguros. Poxa, né? Como é que vai ser esse ano letivo? Então, se ele já conheceu essa professora, eles já tiveram um pequeno vínculo, né? Se eles já estão um pouco mais familiarizados com ela e com o jeito dela, com certeza esse pai já fica mais tranquilo, fica mais seguro e já fala um pouco dessa professora para esse filho. Olha, vai ser legal, ela é assim, ela é assado. E aí essa criança também entra um pouco mais tranquila, um pouco mais segura, né? Então, era um pouquinho que eu queria dividir com vocês. Bom início de aula amanhã para todo mundo, né? Inclusive para mim, que também vou estar lá na escola. Então, amanhã é um dia que eu também trabalho muito, claro, né? Porque tem que estar lá, tem que ajudar esses pais, tem que acolher também, né? Esses pequenininhos que estão chegando, tanto os que a primeira vez, mas aqueles que também, até porque eles passaram muito tempo em casa, né? Foi 1 mês, 2 meses aí, dependendo da escola, que ficaram em casa com esses pais e todo mimo, né? E com uma rotina totalmente diferente. Então amanhã é dia, poxa vida, não consigo acordar, tô morrendo de sono, tá uma bagunça, né? Come na hora e agora na escola tem que comer numa outra hora. Então é uma fase de adaptação mesmo, né? E readaptação também para aqueles que ficaram de férias e agora estão voltando, né? Então era um pouquinho isso que eu queria dividir com vocês, né? Esse é o primeiro vídeo aí do meu canal, que eu quero estar dividindo muitas outras coisas com vocês, falando um pouquinho disso, né? De pais, de mães, de orientação, um pouco do desenvolvimento, enfim, né? De um monte de coisas. Eu mencionei que sou psicóloga, então, e sou
psicopedagoga, né? E também agora estou terminando minha especialização em arte terapia. Então tem muita coisa, tem muito material, tem muita coisa que eu quero estar dividindo com vocês. Então, se você gostou, se você tem alguém que você possa dividir ou que está passando por esse momento, por favor, né? Indica aí o canal, se inscreva, mande o vídeo para quem você quiser, né? Que isso vai ser, eu acho que a gente multiplica a ajuda e se foi legal, né? Por favor, curta aí o canal, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.